Galera, antes de começarmos nosso vídeo, quero avisar vocês que devido ao Ano Novo Chinês, o capítulo 59 não foi lançado essa semana e eles lançaram apenas o capítulo 58, que normalmente é lançado 2 capítulos por semana. Então galera, peço a vocês que deixem nos comentários se a gente deve trazer vídeo com apenas um capítulo, ou se vocês preferem que eu aguarde até lançar mais capítulo para trazer no próximo vídeo. Então deixando de enrolar, vamos para o nosso vídeo de hoje. No capítulo anterior, Fred explica para Limoyu que o abismo é dividido em 3 regiões, a superfície, a central e a profunda. Os campos de batalha do 1 ao 3 correspondem à região da superfície do abismo, e os campos de batalha do 1 ao 3 são apenas a entrada do abismo. E há diversos obstáculos no caminho que impedem os demônios abissais poderosos de entrar nos campos de batalha, e alguns demônios mais fracos podem se esgueirar silenciosamente, mas não importa o quão fraco o demônio seja, não é algo que um lutador comum possa lidar, pois os demônios abissais são como eles, como o nível 40 sendo sua linha divisória. Após ouvir a explicação de Fred, Limoyu pensa que como há mais demônio do abismo lá, isso soa como um bom lugar para ele ganhar mais mérito militar e assim conseguir subir sua patente rapidamente. O demônio abissal ao ver Limoyu, pergunta como um verme desse de nível 26 ousa vir até esse local. Então suas criaturas falam que ele será a refeição deles hoje, e graças a esses humanos eles podem comer mais. Em seguida os demônios partem para cima de Limoyu, dizendo para ele não se esconder, pois não adianta mais. Ao verem ir atrás de Limoyu, eles perguntam a ela se ela acha que um moleque do nível 26 pode protegê-la. Então os outros dizem que eles querem comer primeiro a cabeça, e o outro fala que eles ficarão com as coxas. Furioso, o demônio abissal pergunta como Limoyu ousa fazer isso com seus filhos. Então ele questiona como Limoyu se atreveu a matá-los. Então Limoyu diz que não tem problema, que ele irá devolvê-los. Então os guerreiros esqueletos de Limoyu jogam os corpos dos pequenos demônios na direção do demônio abissal, mandando ele ficar com eles, mas o que o demônio abissal não esperava é que Limoyu logo iria ativar sua explosão de cadáver, causando uma enorme explosão no céu, e assim eliminando o demônio abissal das sombras. Limoyu e finalmente eles chegam nas masmorras do terceiro campo de batalha. Então Limoyu pergunta se esse é o limite abissal do terceiro campo de batalha, pois parece que os demônios que entram no campo de batalha vêm desse local. Então de repente inúmeras criaturas vão em direção a eles. Então os demônios animados dizem para esses humanos se prepararem, pois eles estão chegando e que eles irão devorá-los. Em seguida eles mandam Limoyu e se prepararem para correr. Então de repente uma forte explosão os atinge, eliminando vários deles. Os demônios se perguntam o que foi que os atacou, chamando os humanos de malditos. Então eles dizem que isso machucou e que agora eles irão eliminá-los. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Limoyu, ao ver aquelas criaturas vindo em sua direção, ele rapidamente ativa sua habilidade Maldição da Lentidão, aprisionando os demônios, deixando eles sem entender. Então ele se pergunta o que está acontecendo e rapidamente os guerreiros esqueletos de Limoyu partem para cima deles. Então ao avistar vários guerreiros esqueletos eliminando os outros demônios do abismo, um dos demônios pergunta o que é isso e de onde saíram essas invocações mortas-vivas. Então os guerreiros esqueletos começam a eliminar inúmeros demônios com facilidade, e antes que eles possam revidar, Limoyu ativa sua habilidade Explosão de Cadáver, causando uma enorme explosão. Então logo em seguida inúmeros painéis informam que a serpente do demônio do abismo de nível 37 foi eliminada e que Limoyu recebeu 370 mil de experiência e mais 50 méritos militares de cada um deles. Além disso, Limoyu recebeu também a essência de sangue demoníaco de cada serpente demônio. Após eliminar vários demônios com sua habilidade, Limoyu percebe que a fenda fica cada vez mais fraca. Então ele fala que esse é o acesso temporário entre o abismo e o reino humano. Então ele diz que esse é um ótimo local para se farmar pontos de mérito militar, já que não param de vir demônios do abismo. Então de repente inúmeros olhos aparecem através da fenda do abismo, e logo em seguida Limoyu manda ir se preparar, pois estão saindo mais demônios. Mas antes que eles possam sair, Limoyu ordena que seus guerreiros esqueletos joguem os corpos dos demônios eliminados dentro da fenda, e em seguida ele ativa sua habilidade de Explosão de Cadáver novamente. Em seguida uma nova explosão acontece e mais mensagens aparecem informando que Limoyu eliminou inúmeras serpentes do demônio do abismo de nível 37, concedendo uma grande quantidade de experiência e mérito militar. Logo em seguida após a explosão, uma aura vai em direção a Limoyu e
Então Lin Yu comenta que o que ele fez foi uma mera tentativa e que ele não achou que seria tão efetivo assim eliminar os monstros dentro da fenda do abismo. Então ele comenta que só com essa explosão ele ganhou cerca de 3.000 pontos de mérito militar e com apenas um ataque. E ao ver também toda aquela aura entrando em seu corpo, ela fica sem acreditar, pois ela nunca imaginou que seria capaz de conseguir tantos pontos assim de uma só vez. Lin Yu então comenta que devido a eles terem recebido tantos pontos assim, quer dizer que há uma boa quantidade de demônios tentando vir para o mundo deles, pois só com um cadáver ele conseguiu ganhar uma quantidade incrível de mérito militar. E ao olhar para sua insígnia, fica bastante animada e comenta que ganhou bastante méritos militar. Então ela diz para Lin Yu que ela vai eliminar mais devoradores, então ela manda Lin Yu continuar utilizando sua explosão de cadáver para eliminá-los rapidamente. Lin Yu então orienta aí para que ela aguarde os demônios se reunirem e os traga para perto dele para que ele possa utilizar sua habilidade. Após vários demônios aparecer novamente na fenda, Lin Yu comenta que já está na hora de eliminá-los de novo. Então, após ele utilizar sua explosão de cadáver, inúmeras mensagens informam que a serpente demônio do abismo foi eliminada. Após Lin Yu receber todos aqueles pontos de mérito militar, ele sobe para tenente de 0 estrelas com 8.500 pontos de mérito militar acumulado. E também fica impressionada, então ela comenta que farma pontos de mérito militar que acelerou bem as coisas para ele, e após esses méritos militares, e também se tornou uma tenente de 0 estrelas, com 7.900 pontos de mérito militar acumulado. Logo em seguida, Yi comenta que parece que a fenda está se fechando, então Lin Yu fala para ela que é uma pena, pois pelo visto a explosão de cadáveres foi demais para eles, e por esse motivo os demônios estão recuando. Então logo em seguida Lin Yu comenta que parece que a fenda está se estabilizando e ao que parece eles conseguiram subir uma estrela na patente de tenente antes dela se fechar completamente. Mas de repente Lin Yu se assusta e logo em seguida a armadura de ossos deles é ativada. Então o Rei Demônio do Fogo aparece falando que ele finalmente encontrou Lin Yu novamente e que dessa vez ele irá pegá-lo. E fica desesperada diante do poder do Rei Demônio do Fogo. Então furioso dessa vez ele diz que Lin Yu não irá escapar, pois ele irá eliminá-lo agora mesmo. Então vários raios de fogo vão em direção a Lin Yu e Yi, mas Lin Yu rapidamente coloca Yi atrás dele a protegendo. Então Lin Yu comenta que esse ataque é rápido demais e que ele não vai conseguir desviar a tempo. Após Lin Yu ser atingido, sua armadura de ossos se quebra completamente, fazendo com que ele receba o ataque direto do Rei Demônio do Fogo, e ele comenta que a armadura de ossos não conseguiu aguentar nem sequer por um segundo o ataque desse demônio. Logo, sua habilidade de transferência de dano é ativada, fazendo com que inúmeros guerreiros esqueletos recebam o dano do ataque sofrido por Lin Yu, resultando na eliminação deles. Lin Yu, ao ver que inúmeros guerreiros esqueletos estão sendo eliminados rapidamente, Lin Yu comenta que não pode permitir que isso continue, pois senão ele será eliminado. Ao notar que há vários corpos perto da fenda, Lin Yu comenta que tem uma ideia, então ele ordena que os guerreiros esqueletos restantes joguem os corpos dentro da fenda, e após fazerem isso, os guerreiros esqueletos são eliminados. Em seguida ele ativa sua habilidade de explosão de cadáver novamente, causando uma enorme explosão dentro da fenda. Então o Rei Demônio do Fogo, após receber aquele ataque de Lin Yu, começa a gritar pelo nome dele. Então logo em seguida ele fica furioso, pois o dano não foi diretamente nele, mas sim na fenda demoníaca, fazendo com que ela comece a se fechar. Então Lin Yu comenta que ele fez a escolha certa, pois dessa vez o caminho não ficará mais aberto para os demônios passarem. O Rei Demônio do Fogo, bastante furioso, diz que não acredita que Lin Yu irá fugir novamente. Então ele comenta que isso é uma droga. Então ele diz que não irá permitir que Lin Yu jamais fique vivo. Então, diante da explosão e das palavras do Rei Demônio do Fogo, Lin Yu diz que isso é uma coincidência, pois ele diz o mesmo, que jamais irá deixá-lo vivo também. Então Lin Yu se despede do Rei Demônio do Fogo e fala que ele irá se certificar de explodi-lo em pedaços na próxima vez que o encontrar novamente. O Rei Demônio do Fogo começa a gritar, dizendo que ele não vai permitir que Lin Yu fale, e antes que ele possa terminar de falar, a fenda se fecha, fazendo com que Lin Yu e Yi fiquem inseguros, pois os demônios não passaram mais por ela. E corre rapidamente em direção a Lin Yu, perguntando se ele está bem.
Então Limuyu responde que está, pois ele só perdeu boa parte dos seus esqueletos. Então ele diz que agora a passagem do demônio se fechou, e como ele está quase sem esqueletos, é melhor eles saírem daquele local. Então Limuyu olha para onde a fenda ficava e diz que um dia ele irá encontrar o rei demônio do fogo, mas dessa vez não será no mundo dos humanos, e sim será no abismo. Então ele fala que da próxima vez ele irá dar um fim nele. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixe um like e se inscreva no canal e que deixe um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.